Galerinha, tranquilidade total. Eu sou o Tenente Peçanha, professor de Física, e você está aqui no canal Física com Tenente. O que a gente vai estar fazendo hoje? Hoje a gente vai partir para a questão de número, se eu não me engano, 23, ok? Tá, aí a gente, antes da nossa resolução da questão, sempre tem o bizu do Tenente. Então vem comigo. No bizu de hoje, a gente vai estar falando sobre movimento circular uniforme. A gente vai ver algumas relações que são, de fato, bem importantes, tá? Para o conhecimento, para o tópico movimento circular uniforme. E a gente, logo depois, vamos falar aqui, né? A gente vai ver transmissão de movimento, tanto por discos ligados por correia ou contato. E aí, quando acabar isso aqui, a explicação, eu vou falar sobre discos concêntricos, ok? Vale lembrar que provavelmente você já viu isso com o teu professor de física aí, né? E você está vindo aqui comigo para fazer uma revisão antes da gente resolver a questão. O concurso da EFON está chegando, hein, guerreiro? Preparação e foco total. Vamos lá. Tenente, o que seria um movimento circular uniforme? A física, cara, ela tenta sempre facilitar a tua vida. Eu, por exemplo, era um cara no passado com uma extrema dificuldade em física, mas, como disse agora há pouco, como a física tende a facilitar, né, a gente com um pouco de esforço, a gente consegue realmente aprender. Então vamos lá. Movimento circular uniforme, o nome está dizendo, né? O corpo vai estar em um determinado movimento, que tem como trajetória um círculo, porque o movimento é circular, e o movimento ele é uniforme. A palavra uniforme te lembra o quê? Uniforme de escola, né, tenente? Isso aí, pô. Escola, os alunos vão normalmente uniformizados, né? Com um uniforme para todo mundo ficar igual, né? Para o riquinho ali ou para o pobre não se sentir, né? O riquinho mais rico e o pobre mais pobre. Então a ideia é uniformizar. Então o movimento circular uniforme, qual é a característica principal desse tipo de movimento? A gente tem aqui uma velocidade que é constante, tá? CTE. Constante. Tenente, mas o que eu tenho aqui de informação? Sempre que eu tenho um movimento circular uniforme, guerreiro, atenção, a gente vai ter uma velocidade chamada de velocidade linear ou tangencial, por exemplo, tá? E a gente vai ter aqui também uma velocidade que a gente chama de velocidade angular, tá ok? Essa letrinha aqui é o famoso ômega. Tenente, então, o que a gente tem aqui? Nesse nosso exemplo, eu tenho uma bola, né, uma bolinha que vai estar girando aqui no movimento circular, né? A gente não sabe a origem disso, mas o exemplo é uma bolinha em movimento circular. Note o seguinte, a trajetória que ela tem, tá aqui desenhada, é o círculo. Esse círculo possui um determinado raio, então, características do movimento circular. Tem que ter velocidade? Sim, uma velocidade tangencial. Tem que ter uma velocidade angular? Sim. A velocidade angular, guerreiro, tá ligado a rapidez, né, com que ela descreve o círculo. Então aqui, se eu tenho aqui um corpo girando bem rápido assim, eu tenho uma velocidade angular, né, grande. Se eu tenho um corpo girando um pouco mais lento, eu tenho uma velocidade angular também menor. Então, a velocidade angular é a famosa velocidade de giro, ok? Olha para uma roda, né, uma roda girando. Às vezes você pode perceber que ela está girando mais rápido, ora menos rápido, então isso aqui está ligado à velocidade angular. Ainda nesse tipo de movimento, a gente tem aqui uma aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta, né? Tenente, para que serve uma aceleração centrípeta? O senhor acabou de falar que o movimento é circular uniforme e a velocidade ela é constante. Na verdade, quando eu falo aqui que a velocidade é constante, né, o vetor velocidade ele muda, mas o módulo dessa velocidade permanece constante durante todo o movimento. Tenente, não entendi essa questão. Note que quando a gente fala de velocidade é uma grandeza vetorial, lembra disso? Toda grandeza vetorial possui direção, sentido e módulo. O módulo seria a intensidade ou o valor do vetor. Então quando eu olho para esse cara aqui, essa velocidade que é tangencial a esse ponto aqui da trajetória, ela possui uma certa direção, possui um sentido, né, está aqui para cima, por exemplo, e ela tem um valor. Então, no movimento circular uniforme, o que permanece constante? O módulo da velocidade, o valor, né? Por exemplo, 10 metros por segundo. Se o valor da velocidade for igual a 10 metros por segundo,
em qualquer ponto da trajetória, esse valor permanece constante. Entretanto, a gente sabe, por exemplo, aqui, ó, nesta outra posição, quando ela estiver mais ou menos aqui, ela vai estar com um vetor velocidade, ó, agora com a mesma direção, sentido oposto. Então já mudou o valor, já mudamos aqui o valor do sentido do vetor velocidade. Por exemplo, quando ela estiver mais aqui em cima, né, essa bolinha, olha aqui, ó, olha o que aconteceu com o vetor velocidade. O vetor velocidade também mudou agora a sua direção e o seu sentido, né, por exemplo, mas o módulo dele permanece constante. Por isso o movimento é circular uniforme. Tenente, mas vem cá, se existe uma aceleração, essa aceleração ela não deveria mudar o valor do módulo da velocidade, não é isso? Não, calma aí. A gente conhece a famosa aceleração centrípeta, né, que está aqui, mas existe aquela que de fato você aprendeu, a aceleração linear, ou alguns chamam de aceleração tangencial, não importa muito aí, ou aceleração escalar, não é isso? Tenente, o que tem? Quando a gente pensa naquela equação, ó, vô e vó ainda tentam, lembra disso aqui? Movimento uniformemente variado. Essa aceleração aqui não é a mesma dessa. Essa aceleração que a gente está tendo aqui é a famosa aceleração centrípeta, que aponta para o centro da trajetória circular. Toda vez que eu tenho um corpo em movimento circular, eu tenho uma aceleração centrípeta, ok? Isso aí é um fato. Toda vez que eu tenho um movimento circular, eu tenho que ter uma aceleração centrípeta. Por quê? Porque essa aceleração centrípeta aqui, ó, é quem faz mudar a direção do vetor velocidade. Então, se o cara está com a velocidade aqui, com essa direção, esse sentido, e logo depois ele muda, né? Ele muda porque existe uma aceleração que pode mudar a direção da velocidade. Na verdade, sempre muda. Tenente, mas vem cá, eu poderia ter um movimento circular uniformemente variado? Sim. Para você ter um movimento circular uniformemente variado, seria necessário eu representar aqui, ó, um vetor aceleração agora, né? Um vetor aceleração, essa aceleração é aquela aceleração escalar ou a tangencial, como a gente chama também. E essa aceleração iria assim, ó, como ela está na mesma direção, por exemplo, que o vetor velocidade, iria aumentar, né, mesma direção, mesmo sentido, ela iria aumentar a velocidade. Mas não é o caso, ok? Então, vamos lá, revisando aqui o movimento circular uniforme, a gente sabe que a gente tem velocidade, né, tangencial, a gente tem a velocidade angular e a gente tem uma aceleração chamada de aceleração centrípeta. Lembrando, esse V, né, a velocidade linear, ela se relaciona com a velocidade angular através dessa equação, uma equação provavelmente conhecida por vocês, V igual a ômega R, não é isso? A gente também sabe que a aceleração centrípeta ela é dada por V ao quadrado sobre R. Lembram disso? Tem que lembrar, hein? Tenente, mas vem cá. Se eu quiser substituir esse V igual a ômega R aqui, a gente pode? Pode. E aí a equação da aceleração centrípeta ficaria, olha, V ao quadrado ficaria ômega 2 vezes R. Ah, tenente, mas o R ao quadrado, não vai ficar R ao quadrado? Vai, mas vai cortar com R de baixo. Então, a equação da aceleração centrípeta pode ser escrita ou dessa forma ou dessa aqui, ok? Vale lembrar o seguinte, como a gente está falando aqui de um movimento circular, né, se você parar para analisar, né, o corpo ele vai aqui descrever uma distância, né, nessa trajetória, ó, ele percorre uma distância que eu posso chamar de ΔS. Entretanto, também existe aqui um espaço angular. Então a gente pode, por exemplo, pensar na posição do corpo de duas maneiras. Uma posição linear, uma posição que a gente já aprendeu lá no passado, o famoso ΔS, né? Como calcular a distância percorrida. Então tem como calcular o ΔS aqui, ó, da borda. Mas também dá para calcular a distância angular, né? O quanto o cara percorreu em ângulo. Então, como é que ficaria uma equação, por exemplo, né, para o ângulo aqui? A gente sabe o seguinte, ó, que θ, supondo aqui que a gente tenha um ângulo θ, né, descrito ali na trajetória, o θ vai ser dado por um θ inicial, né, que é o ângulo inicial que o cara já tinha, por exemplo, mais ômega vezes t. Essa equação ela é muito parecida com a equação do sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Qual a diferença, tenente? Aqui a gente estava tratando de grandezas, por exemplo, lineares, e aqui as grandezas são angulares. Essa é a básica
diferença, beleza? Então, ó, equação também importante. Ômega, ou melhor, θ é igual a θ0 mais ômega t. Dessa equação aqui, ó, pessoal, né, a gente pode, por exemplo, pensar na equação da velocidade angular. Se eu jogar o θ0 para o lado de cá, a gente fica com θ0 veio para cá, θ menos θ0 é Δθ. Dividido por uma variação do tempo, a gente tem a famosa velocidade angular média, por exemplo, né? Para esse caso aqui, como a gente tem um movimento circular uniforme, o tempo todo essa velocidade ela permanece constante, né? Outras relações que são importantes. A gente sabe que o ômega ele é dado por 2π sobre t. Lembra disso? Ômega é dado por 2π sobre t. Tenente, mas da onde é que vem isso? Na verdade, né, essa equação aqui, ó, ela surge da velocidade angular. Se a gente parar para pensar, por exemplo, vamos supor o seguinte, que o nosso amigo ele dê uma volta completa. Ao dar uma volta completa, olha aqui, ó, Δθ vale 2π. Então, ômega pode ser escrito como Δθ igual a 2π, tá vendo? E ΔT é π. O ΔT é o T maiúsculo, é o período, o famoso período do movimento, o tempo necessário para o corpo dar uma volta completa. Então, se eu substituir o ΔTzinho por Tzão, olha aí, a gente fica com a equação aqui de cima, que é uma relação também importante, beleza? Para o movimento circular. Tenente, mas vem cá, a gente sabe que período é o inverso da frequência? Afirmativo. Como período é o inverso da frequência, substituindo aqui período por 1 sobre f, a gente fica com essa também equação para ômega. Então, ômega é 2π sobre t, ou o ômega pode ser escrito como 2πf, beleza? Então, ó, coisas importantes. Sempre quando eu falo de uma volta, eu tenho que lembrar que a distância total, ΔS percorrido, é o comprimento de uma circunferência, 2πr. Toda vez que a gente pensa no ângulo total que o cara descreve aqui em uma volta, isso vai ser igual a 2π radianos, ok? E ainda, qual o tempo necessário para dar uma volta completa? Com certeza, esse cara a gente chama de t de período, ok? Tenente, para onde a gente vai agora? Relembramos um pouco disso aqui, vamos falar sobre transmissão de movimento, né, para a gente depois resolver a nossa questão. Olha só, discos ligados por correia ou contato. O que é uma transmissão de movimento? Cara, se você parar para pensar, você já andou de bicicleta, você sabe que a bicicleta, por exemplo, possui ali, né, o pião, tem gente que chama de pinhão, e não importa o nome. Mas você sabe que tem ali uma coroa, né, que é uma coisa maior, e existe depois, na parte de trás, normalmente, um camarada menor, né, cheio ali de travazinha. Tudo bem. Tenente, e daí? Cheio de dentes, na verdade. Eu falei trava, mas são dentes, né, que a gente tem. E daí, tenente? A gente tem uma correia que vai ligar, né, para que haja uma transmissão de movimento. Você pedala na parte ali da frente, né, na coroa, então você faz um esforço ali. Esse camarada, pela correia, vai transmitir o movimento para o peão de trás, que é um pouquinho menor, né, normalmente. E aí a gente consegue colocar a roda de trás em movimento. Tudo bem, qual é o bizu então que você tem que saber da transmissão de movimento quando a gente está falando de um disco ligado por correia ou por contato, que está aqui? O bizu é o seguinte, cara, olha só. Eu botei até aqui um cara menor, né, um disco menor e um disco maior. Então esse disco menor tem um raio R1, o disco maior tem um raio R2. E aí, você tá aí comigo? Rapaz, você não dorme não, cara. Eu tô aqui o tempo todo, ó, me esforçando. Porra, tá quente pra caramba, pra te trazer um conteúdo bacana. Aí, tenente, eu cochilei um pouquinho, eu dormi um pouquinho. Porra, para de palhaçada, guerreiro. Acorda, rapaz. Ai, tenente, você me desculpa. Rapaz, eu vou te perdoar dessa vez. Na próxima vez eu vou ter que conversar sério com você. Preste atenção na aula aqui, rapidinho, vem cá. Olha, discos ligados por correia ou por contato. Então, eu tenho aqui um disco com raio menor, R1, e um disco aqui com raio maior, R2. Eles estão ligados aqui por uma correia, e aí a gente pode escrever algumas outras coisas que são importantes, né? Você concorda comigo? Por exemplo, se esse cara aqui começar a girar, esse também vai girar. Então, eu digo que existe aqui, ó, uma velocidade angular para esse disco, que eu chamei de ômega 1, esse cara vai passar a ter também uma velocidade angular, que eu chamei de ômega 2, para diferenciar. Note que nesse ponto aqui, ó, né, aqui na periferia desse disco, eu disse ali que existe um vetor velocidade V1, e aí aqui também existe um vetor velocidade V2. Note que, é claro, se esse disco está girando para cá, a velocidade aqui é V1, com essa direção e esse sentido.
pela transmissão de movimentos, esse gira para cá, esse vai girar para cá, né? E aí a gente vai ter um vetor velocidade com essa direção e sentido. Olha, note, então, que a gente há uma inversão, aqui a gente está tendo uma inversão, aparentemente, nos vetores de velocidade, né? Desse aqui com esse aqui, uma inversão, né, no sentido, mas não importa muito bem isso não. Vem cá comigo, presta atenção. Então, ômega 1, ômega 2, V1, V2. E qual a relação principal que a gente tem que ter aqui, tenente? Bizu, guerreiro, bizu. Você já deve ter andado numa bicicleta e a correr do nada, ela saiu, né, da bicicleta. Tenente, normalmente isso acontece por quê? Às vezes os dentes já estão ficando gastos e aí já não há mais um contato entre a correia, a coroa e o peão. E aí o que acontece? Um desses aqui vai girar mais rápido, vai ter uma velocidade tangencial maior do que a do outro. Mas na verdade isso não deveria acontecer, né? Uma vez que você compra, por exemplo, uma bicicleta nova, tudo isso aqui vai estar muito justinho. E aí o que a gente tem de importante? A velocidade 1 tem que ser igual à velocidade 2. Como assim, tenente? Como esses dois discos estão? Como os dois discos estão interligados, a velocidade da correia aqui, ó, a velocidade da correia é igual à velocidade da periferia desse disco, que é a velocidade V1, e igual à velocidade da periferia desse outro disco, que é V2. Então, note que quando eu ligo esses corpos por uma correia, eu faço com que esse vetor velocidade seja igual a esse. Então, sendo V1 igual a V2, a gente pode escrever V1. Lembra de V1? V é igual a ômega vezes R. Eu venho aqui, ó, ômega 1 vezes R1 igual a V2, que é ômega 2 vezes R2. Substituindo, isso aqui já é pra gente uma relação, tá? Como é aqui em cima. Entretanto, se eu quiser substituir ômega, lembra? Por 2πf, ômega 1 vai ser 2πf1 vezes R1, isso igual a 2πf2 vezes R2. Esse 2π, se eu quiser, eu corto, a gente fica com uma relação entre as frequências e os raios. Tudo bem? Então, ó, a frequência desse cara vezes o raio desse cara tem que ser igual à frequência desse outro vezes o raio desse aqui. E aí a gente podemos chegar a algumas conclusões, né? Que conclusões, tenente? Olha, quanto menor o raio, ó, quanto menor for o raio, maior é a frequência. Tenente, quanto menor é o raio, maior é essa frequência. Sim, o que seria a frequência? Frequência, cara, é o número de voltas que o cara vai dar por tempo. Então, é claro que quando eu olho, por exemplo, para uma bicicleta andando, se a bicicleta tem uma... Olha o bizu. Vamos supor que aqui, ao invés de correia, fosse um quadro da bicicleta. Quadro. Essa aqui é a roda pequenininha, uma roda da frente, e aqui uma roda maior atrás. Existem bicicletas assim, tá? Bicicletas, por exemplo, para carregar peso, né? O cara bota ali um bagageiro na frente e aí a rodinha da frente é menor. Então note que quando eu olho para uma bicicleta dessa, eu percebo que a roda da frente ela precisa girar muito mais rápido do que a roda de trás. Por quê, tenente? Para que seja mantida a mesma velocidade. Perceba que quando você está andando, por exemplo, numa bicicleta e ela está a 10, 20 km, andando a 20 km por hora, você é um cara rápido, andando a 20 km por hora. Tanto a roda da frente quanto a roda de trás precisam estar com a mesma velocidade, de 20 km por hora. Imagine que a velocidade da roda da frente passe a ser de 25 e a tua roda de trás andando a 20. Meu amigo, vai quebrar o quadro, né? Porque tem algo andando mais rápido no mesmo corpo, vai se separar. Se a roda da frente anda mais rápido do que a roda de trás, esse corpo se separa. Tenente, já entendi. Então a correia aqui poderia, por exemplo, ser substituída por um quadro de bicicleta? Sim. Roda da frente, roda de trás. Quanto menor o raio, maior é a frequência 1, ou ainda maior é a velocidade angular, mas a velocidade tangencial, ou a linear, né, que a gente chama, permanece a mesma. Agora deixa eu partir aqui, ó, para pensar na... aqui eu fiz apenas uma substituição, né? Peguei aqui, ó, a frequência. Como eu sei que frequência é também o inverso do período, eu posso achar uma relação, né, com o período. Então substitui aqui F por 1 sobre T, e essa ficou sendo a equação também. Agora note o seguinte, esse aqui é um problema, por exemplo, de disco em contato, né? Disco em contato ou por correia vai valer todas essas equações. Por quê? Porque quando um corpo também está em contato, né, a velocidade de periferia ela tem que ser igual. Então esse V1 aqui é igual
a esse V2. E aí, se V1 é igual a V2, vai valer todas as relações. Lembrando que, é claro, quando esse cara começa a girar, esse aqui tem que girar mais rápido para poder acompanhar. Agora, sem perder mais tempo, eu vou agora apagar aqui rapidinho e a gente vai falar sobre discos concêntricos, beleza? Vem comigo, não sai daí não. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, ó, discos concêntricos. Tenente, o que eu preciso saber sobre o disco concêntrico? Vem com o tenente, olha só. A gente tem aqui, né, um disco menorzinho, tá, com raio R1, e ele, né, compartilha do mesmo centro que um disco maior de raio aqui R2. Você pode pensar, por exemplo, ao invés de discos, dois discos, né, um em cima do outro ali, compartilhando de um mesmo centro, você poderia também pensar, por exemplo, em apenas um disco. Um disco onde eu tenho posições diferentes desse disco, né? Seria uma outra análise também, mas vamos partir aqui do princípio que a gente tem realmente dois discos. Um disco em cima do outro, e eles estão aqui presos, eles estão presos em um mesmo centro. Tá? Então, esse disco aqui menor tem um raio R1 e esse disco maior um raio R2. Note o seguinte, se eu coloco esse disco para girar, né, esse camarada aqui ele vai ter uma velocidade angular ômega 1 e esse disco maior de raio R2 ele vai ter uma velocidade angular ômega 2. Essas velocidades angulares, de cara, a gente já tem que afirmar o seguinte, elas são iguais. Por que, tenente? A gente tem dois discos, um em cima do outro. A velocidade angular é a velocidade com que eles estão girando. Se eles estão presos, esse disco preso a esse, a velocidade de giro vai ser igual, pessoal. Por exemplo, quando esse cara aqui der uma volta, esse também vai ter dado uma volta completa. Quando esse cara der uma volta, esse também vai dar uma volta completa. Por isso, a gente de cara sempre afirma que em discos concêntricos a velocidade angular ela é igual a ômega 1 igual a ômega 2. Entretanto, as velocidades lineares, né, ou as velocidades tangenciais, elas são diferentes. Eu representei aqui, ó, dois vetores. Um vetor V1, então vamos supor na periferia, né, na parte aqui mais afastada do centro. Vamos pensar no disco R1, na parte mais afastada do centro. Aqui, ó, lá na periferia, na extremidade, a gente tem o vetor V1. Tudo bem? Uma vez que eles estão andando assim, o vetor V1 está para cima, né? Circulando aqui no sentido anti-horário. Então V2, que é agora a velocidade na periferia do disco 2, ó, V2 também está para cima. Mas esse V2 com certeza tem que ser maior que V1. Por que, tenente? Eu vou explicar isso aqui, tá? Vou explicar, a gente vai chegar a essa conclusão. Mas se você quiser já ter em mente, guardar, que quanto mais afastado do centro, maior a velocidade tangencial, tranquilo. Quanto mais afastado de um centro, maior a velocidade tangencial. Só para você entender, se você, por exemplo, estivesse brincando, né? No passado, o Silvio Santos você deve conhecer, esse cara é famoso pra caramba, mas existia, né, um brinquedo lá que ficava girando, era um disco, e aí as pessoas tentavam se equilibrar. Aonde era a posição mais favorável para o camarada não cair? Quanto mais ele se afastava do centro, mais difícil ficava se equilibrar, porque a velocidade é maior, a velocidade tangencial, e quanto mais próximo do centro, menor a velocidade tangencial, ou seja, a velocidade que tenta jogar ele para fora, né, para tangente ao círculo. Então, as pessoas mais safas, elas andavam tentando chegar perto do centro, porque ali havia uma maior estabilidade. Tudo bem? Tenente, vamos lá. Como o ômega 1 é igual a ômega 2 para esse problema, o que a gente pode afirmar? Note, a gente sabe que ômega é 2πf. Então, se eu substituir aqui por 2πf1 e aqui por 2πf2, podemos cortar o 2πf e a gente chega à conclusão, então, que quando a gente tem discos concêntricos, além da velocidade angular ser igual, as frequências também são. Ou seja, o número de voltas que esse cara der vai ser igual ao número de voltas que o disco 2 também vai dar. Então, o número de voltas que um der é o mesmo número de voltas que o 2. Agora, eu poderia escrever essa equação de ômega utilizando essa aqui, ó. A gente sabe que ômega é igual a V sobre R, não é isso?
Ou V é igual a ômega vezes R. Então, é a mesma coisa. Substituindo aqui ômega 1 por V1 sobre R1 e ômega 2 por V2 R2, é essa a equação que a gente tem. E aí você lembra que eu disse que ia falar para você por que quanto mais afastado do centro, maior a velocidade? Tá aqui, ó. Quanto mais afastado do centro, vamos fazer o seguinte, para você perceber isso, vamos passar esse R2 multiplicando essa fração. Então, R2 vezes V1 dividido por R1. R2 vezes V1 dividido por R1. Perceba o seguinte, quanto maior for o raio de 2, se 2 tiver um raio maior, o que acontece com V2? Isso aqui, vamos supor sendo algo constante. Se eu aumentar o raio só do disco 2, o que acontece com a velocidade 2? A velocidade 2 ela aumenta, tudo bem? Por quê? Porque V2 e R2 são diretamente proporcionais. Então, por exemplo, se eu coloco uma partícula, olha o bizu, hein? Se eu coloco uma partícula aqui, ó, não na extremidade de V2, do disco 2, mas sim aqui, ó, um pouquinho mais perto do centro, né? Então, ó, eu teria aqui um novo raio, sei lá, um raio R2'. Então, se eu diminuo o raio, se não é o raio total, eu também diminuo a velocidade. A velocidade aqui seria uma velocidade V2', né? Um pouquinho menor do que a velocidade V2, mas maior que V1, porque V1 está mais perto ainda do centro. Beleza? Tenente, o que a gente vai fazer agora? Eu vou ler com vocês a questão de número 23, tá? Do concurso da iPhone 2017/2018, né? Qual fui presidente aí da banca. E aí a gente vai matar essa questão de forma tranquila, porque a gente já tem conhecimento suficiente e além, né, para resolver problemas de movimento circular. Vem comigo então. Questão 23 diz assim, vai aparecer na tua tela. Um automóvel viaja em uma estrada horizontal, com velocidade constante e sem atrito. Velocidade constante, ou seja, movimento retilíneo, aparentemente é um movimento retilíneo uniforme. O que ele diz mais? Olha, cada pneu desse veículo tem raio de 0,3 metros. Já estou anotando aqui a informação. Raio do pneu, 0,3 metros. Ele diz mais, e gira em uma frequência de 900 rotações por minuto. Tenente, o que é frequência de 900 rotações por minuto? Você lembra daquele grupo, não? RPM, do cantor Paulo Ricardo? RPM, rotações por minuto. Então, frequência, guerreiro, que a gente está sempre falando aqui, né? Frequência tem como unidade ou unidade no sistema internacional o Hertz. Vai escutando aí, o Hertz. Mas aqui ele me deu frequência em rotações por minuto. Então, acabei de anotar aqui, ó, 900 RPM. É muito comum, se eu quero passar de rotações por minuto para segundos, né, ou para hertz, a gente vai ter que dividir isso depois por 60, ok? 60 segundos. O que ele fala mais? Ele diz assim, ó, determine a velocidade desse automóvel, né, aproximadamente aí. Ele fala para a gente também considerar π igual a 3,1. Vou aparecer para vocês, hein? Vem comigo. Tenente, como é que eu faço para matar essa questão? O primeiro passo é pensar no seguinte. Temos aqui um automóvel, né? Esse automóvel feio pra cacete, que veio da onde? De Marte, né? Porque, pô, mano, eu desenho muito mal, mas é o suficiente para você entender. Tá aqui um automóvel com uma velocidade, né? Velocidade essa constante, CTE. Ele falou pra gente que o raio dessa roda aqui, ó, tanto da roda da frente quanto da roda de trás, o raio vale 0,3 metros. Falou pra gente que a frequência, né, a frequência de rotação aqui, a frequência de voltas é 900 rotações por minuto, ou seja, 900 voltas por minuto. Como eu falei para vocês, a gente olha para as respostas. A resposta está em minuto? Se não está, meu irmão, se está em segundos ou em hertz, alguma coisa assim, você tem que dividir esse cara aqui por 60. Vamos fazer essa divisão rapidinho aqui. Então a gente vai ficar aqui, ó, com a frequência já passando para hertz, que é a unidade no sistema internacional. Corta esse zero com esse zero, né? Vai ficar 15, não é isso? Ó, 15, 90 dividido por 6 dão 15 hertz. Né? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 90. Ok, tudo deu certinho aí. 6 vezes 1, 6 com 3, 90. Tenente, o que a gente tem que fazer agora? Cara,
o bizu da teoria já foi dado. E aí aqui só existe um adicional. Por quê? Porque quanto mais questões você faz, né, mais pronto você está. Guerreiro? Pronto, ó, pronto. Tu não quer ser militar? Sempre pronto para o comando. Tenente, o quê? Velocidade do automóvel, ele falou que é constante. E aí, ele quer saber qual é a velocidade desse cara. Como é que eu faço isso, tenente? Ele não já te deu aqui informações sobre a roda? Ah, deu, tenente. E a roda está presa ao quem? Ah, ao carro, tenente. Meu amigo, então, se existe uma relação aí, com certeza, que a gente vai ter que descobrir, uma relação entre a roda do carro e a velocidade desse cara. Deixa eu te dar um bizu. Quando você está andando de bicicleta, por que você está falando de bicicleta, tenente? Porque provavelmente você ainda não tem um carro. Então, quando eu falo de bicicleta, que é algo que você tem, fica mais fácil de pensar. Vamos supor o seguinte, você está andando numa bicicleta, e aí você tem ali um velocímetro. Você é um cara sinistro, comprou um velocímetro e colocou na sua bicicleta. Aí está marcando ali, ó, você está andando na bicicleta, tranquilo, a 10 km por hora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa medida da velocidade da bicicleta, será que é a medida só da bicicleta, tipo do guidão? Será que não é a velocidade também do quadro? Pô, tenente, velocidade da bicicleta é a velocidade dela toda. Ah, é dela toda? Ah, então você está me dizendo que a velocidade de 10 km por hora é a velocidade do guidão, do quadro, da roda também? Pô, é isso, tenente, da roda também. Então, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa para você. Tá aqui, ó, você, ó, na bicicleta. Tenente, o que é isso? Rapaz, isso aqui é uma bicicleta. O que o senhor está fazendo? Estou te desenhando aqui em cima da bicicleta. Aí, ó, segurando a bicicleta. Que isso, tenente? Desenho feio pra cacete? É, arte moderna é o nome disso aqui, guerreiro. Olha aqui, ó. Você andando com uma certa velocidade. Velocidade da bicicleta. 10 km por hora? Não foi isso que eu falei? Foi, tenente. E daí? E daí que essa velocidade da bicicleta é a velocidade para todo mundo que está nela. Você, inclusive, para o guidão, para o quadro, e agora vem um bizu. Essa velocidade que a bicicleta tem é sempre igual à velocidade na extremidade, da nossa roda. Sério, tenente? Sim, guerreiro. A velocidade aqui, ó, nesse ponto da roda, na extremidade, tem que ser em módulo essa velocidade igual à velocidade da bicicleta, do módulo da bicicleta. Tenente, mas vem cá, por que tem que ser na extremidade? Porque quando a gente está na extremidade, né? Lembra? Quanto mais distante, maior a velocidade. Quanto mais perto do centro, menor a velocidade. Então, a velocidade que a gente tem da bicicleta, ela é sempre igual à velocidade na periferia da roda, tá? Tudo bem? Então, guarde isso na sua cabeça e a gente parte para aqui, ó. Então, supondo então que a velocidade do automóvel é constante e eu tenho aqui uma velocidade, ó, claro, a roda está girando, existe também a velocidade da roda, vou botar de azul para ficar mais nítido, tudo bem? O que a gente pode então afirmar? Com certeza que a velocidade do automóvel, vindo para cá agora para resolver, ela é igual a esse V da roda, beleza? A velocidade aqui da roda. Tenente, mas vem cá, velocidade do automóvel, como é que eu faço para calcular, por exemplo, a velocidade da roda? Tá de sacanagem comigo, né? Tenente te ensinou agora há pouco, que V é igual a ômega vezes R, não é isso? V é igual a ômega vezes R. Ai, tenente, mas ele não me deu ômega, ele só me deu raio. Para de palhaçada, guerreiro. Você quer que eu me estresse com você, rapaz? Ai, tenente, me desculpa. Rapaz, eu vou te dar uma parte de ocorrência daqui a pouco, hein? Você tá dando mole aí, ó. Você tá dando lance. Vem comigo. Ômega é igual a 2πf. Ah, tenente, ômega é 2πf, né? Porra, se ômega é 2πf, isso eu multiplico pelo raio, o que a gente pode então afirmar aqui? Que a velocidade do automóvel é igual a 2 vezes π, vale quanto? 3,1. Quanto vale f? F não é a frequência? 15. Isso multiplicado por quem? Pelo raio. Ele deu raio? 0,3. Caraca, tenente, muito light, né?
Porra, com esses bizus todos, tenente, eu consigo resolver, porra, tranquilo. Vem comigo, cara. Cola comigo. Tu não colou comigo antes por quê? Mas, tenente, eu tava bisonhando por aí, livre e solto. Segue meu canal, curte aí, rapaz. Não esquece de dar like nessa merda aí, compadre. Dá um like. Tenente, faça mais o quê? Compartilha, segue isso aí, irmão. Física com o tenente, valeu? Então, ó, fazendo continha aqui. Quanto é que vai dar, tenente? Ó, 2 vezes 0,3, né? Ou melhor, 2 vezes 15, dá 30, né? A gente fica aqui com 30 vezes 0,3 vezes 3,1. Né? Vamos ver se está tudo certinho aí? Isso aí, ó. Então, 2 vezes 15, peguei esse e multipliquei com esse 30. Ainda ficou esses dois caras. Perceba que esse zero vai fazer o quê? Vai fazer esse cara aqui, ó. Ó, essa vírgula andar um pouco para cá. Então a gente fica com 31 vezes 3 vezes 0,3. Né? Tá em metro, tá tudo bonitinho. Quanto dá isso, tenente? Vamos fazer conta. 3 vezes 3 daria 9, né? Mas aqui é 0,9. 0,9 vezes 3,1. Isso dá aproximadamente 27,9, não é isso? Né? 27,9, né? Porque 9 vezes 1, 9, 9 vezes 3, 27. 27,9 metros por segundo, guerreiro. Guerreiro, deixa eu falar uma coisa pra você. Você conhece o Tenente Peçanha? Já ouviu falar nele? Eu conheço o Tenente Peçanha. Ah, por que, tenente, você conhece? Porque o Tenente Peçanha sou eu, guerreiro. Vem comigo, fecha comigo. Esse é o canal Física com Tenente. Eu vou estar sempre aqui te dando o melhor conteúdo, bizu pra física, beleza? E vale lembrar que até a prova da EFON a gente vai ter resolvido aí, se Deus quiser, todas as questões do concurso 2017/2018. Escrito por quem, tenente? Por mim. Por mim. Eu era o presidente da banca. Vem comigo, guerreiro. Nada melhor do que estudar comigo. Vem comigo, Física com Tenente. Um beijo no coração, um abraço a todos vocês.